O quinto e último eixo do nosso plano de governo chama-se Ilhéus Cidade Inclusiva. Por que esse eixo? Me preocupou muito quando eu comecei a analisar os dados de Ilhéus. Segundo o IBGE, 31% da população de Ilhéus encontra-se na extrema pobreza. É um índice alarmante. É mais de 30 mil pessoas na extrema pobreza. Uma cidade com a riqueza de Ilhéus, que não consegue inserir 30% da sua população na dignidade de ter todo dia o seu alimento, a sua moradia, essa cidade está abandonada. Nós precisamos criar políticas públicas de inclusão para a população. E a inclusão, ela está em vários aspectos. Por isso que nosso quinto e último eixo chama-se Ilhéus Cidade Inclusiva. Vejamos, tem aumentado o número de idosos em Ilhéus. O número de cadeirantes, eu pergunto a você, como é que está as calçadas da nossa cidade? Um idoso pode circular seguro? Um cadeirante pode circular seguro? Logicamente que não. Daí que nós propomos a construção de passeios e calçadas com acessibilidades, construída pelos próprios moradores com dedução do IPTU e do ISS. Você vai construir e vai ser descontado no IPTU e no ISS. E vai ser construído de acordo com as normas da BNT, para transformar Ilhéus numa cidade extremamente inclusiva. Todos os passeios e calçadas serem acessíveis aos idosos e aos cadeirantes. Iremos implantar semáforo sonorizador. É difícil? Logicamente que não. Cidades do porte de Ilhéus existe. E nós vamos implementar aqui, para que o deficiente auditivo ele possa circular de maneira tranquila na cidade. Iremos também tornar obrigatório intérprete de Libra em todos os órgãos públicos de Ilhéus. É uma vergonha. Nem a Câmara de Vereadores tem um intérprete para interpretar as sessões. Veja a Prefeitura, o Palácio Marquês de Paranaguá. É um espaço extremamente inacessível do ponto de vista da acessibilidade. Então, nós iremos tornar Ilhéus uma cidade inclusiva. E a inclusão também perpassa pela mobilidade. Mobilidade urbana hoje tem sido uma grande preocupação das grandes cidades. E nós vamos atuar porque a ausência de mobilidade significa exclusão. E nós vamos incluir todos. E vamos, com isso, mudar o conceito de mobilidade urbana. A questão não é ter carros, a questão é ter alternativas para se locomover. Por isso que nós vamos construir o terminal de transbordo. Vamos fazer uma nova licitação do transporte coletivo, atrelado a uma construção de terminal de transbordo decente para uma cidade do porte de Ilhéus, para que as pessoas possam circular, parar no terminal de transbordo e fazer as suas locomoções de um lugar para outro com um preço menor. A empresa também, ela não vai ter que pegar o mesmo ônibus saindo do Iguape até o Nossa Senhora da Vitória, um ônibus saindo do Nossa Senhora da Vitória para ir para o Salobrinho. Não pode existir isso. O terminal de transbordo vai favorecer tanto para a empresa quanto para o usuário, que é o nosso objetivo principal. Vamos reduzir em 50% o valor do transporte coletivo aos domingos, para permitir que as pessoas conheçam a cidade. Tantos ilhéenses querem visitar suas famílias e não vão, porque não tem o dinheiro de pagar o coletivo. O transporte público é uma concessão do município e nós vamos lutar para isso. Cidades como Recife já existe, como Salvador já existe, e Ilhéus vai existir. A população vai aos domingos poder passear, conhecer a cidade, visitar os seus amigos, visitar seus parentes, porque a passagem será 50% mais barata. Isso é um compromisso nosso. Vamos criar também a concessão para a disposição de uma balsa do Pontal para o centro, para que as pessoas possam vir para o centro ou a pé ou de bicicleta. Não tem necessidade de você vir com seu carro para o centro.
na medida que a gente melhora o transporte coletivo público, na medida que a gente cria alternativas como a balsa e vamos criar as ciclovias, nós iremos possibilitar para que o proprietário de automóvel use seu carro apenas para o lazer e não para o trabalho. E isso a gente muda o conceito de mobilidade, tornando a cidade mais acessível e o trânsito mais fluente nesse aspecto. Então, a mudança do conceito é necessária. E vejam só, a questão de uma vergonha que nós temos em Ilhéus, que é ali no Malhado, né? Nós temos ali o canal do Malhado e temos o canal da UBS. É uma vergonha. Nós vamos fechar aquele canal e do local onde é o canal vai se tornar uma ciclovia, fazendo ligações com a Avenida Itabuna e outros trânsitos. Isso é uma proposta nossa de inclusão que atrela a mobilidade urbana. Então, a ciclovia ela tem sido uma opção em cidades do porte de Ilhéus e cidades maiores. Então, mas para isso é necessário que o poder público crie instrumentos para tal. Vamos também cadastrar e regulamentar o transporte alternativo, porque eu considero que o transporte alternativo ele existe porque o oficial não dá certo. As pessoas ali que estão ali estão porque querem trabalho, não devem ser tratados como criminosos, mas como trabalhadores e pais de família. E nós vamos regulamentar para separar o joio do trigo. Quem for irregular, quem está usando o transporte alternativo para outros fins, será combatido. Mas aqueles que estão usando para sobreviver e dão a possibilidade de transporte para a população, nós iremos manter. Iremos também estimular e fomentar atividades e movimentos culturais. Ilhéus é uma capitania hereditária, é uma cidade histórica e cultural maravilhosa, que a gente precisa fomentar o estímulo dos movimentos culturais de Ilhéus. Isso também é inclusão. Iremos construir casas de passagem de apoio para moradores de rua. Eu tenho observado que nos últimos anos tem aumentado o número de moradores de rua. Isso é decorrência das crises econômicas e da falta de amparo do poder público. Então, nós vamos criar, existe recurso, a Secretaria de Assistência Social tem um quarto maior orçamento do município, e esse orçamento ele tem que ser usado para a população carente. Ela não pode ser usada como cabide eleitoral para quem está lá, mas tem que ser usada para a população carente. Iremos implementar a Copa de Futebol Municipal, a questão da inclusão. O esporte tem que ser um elemento fundamental. Então, o futebol do bairro, o futebol do distrito, criar para que a população desses locais percebam que no final de semana tem um espaço ali onde elas vão se reunir, vão torcer para o time do seu bairro, para o time do seu distrito. Isso vai ser canalizado. E a gente vai ter efetivamente um olhar diferenciado para o jovem. Por isso que é um compromisso nosso criar a Secretaria de Esporte e de Políticas Públicas para a Juventude. Então, a juventude precisa ter um olhar diferenciado e com políticas públicas voltadas aos seus anseios, como a criação de jogos estudantis, projetos culturais, festivais musicais. Isso precisa ser desenvolvido. O jovem tem que ser canalizado para aquilo que é positivo, não aquilo para que é negativo. E criação de praças dotadas de equipamentos de lazer para as crianças, para os adolescentes. A gente precisa resgatar o conceito de praça. Praça, no seu sentido conceitual, é o espaço de reunião, é o espaço de convívio. Imagine que esse governo das ilusões derrubou uma praça, que foi a Cairu, para construir um jardim. Isso é um tremendo equívoco de um governo que não pensa na população. Desconstrói algo que facilita a convivência para construir algo que impede o envolvimento, que impede a relação. Então, Ilhéus será sim uma cidade inclusiva, porque nós temos condições para fazer isso. E, logicamente, com o apoio e com a confiança do eleitor, nós iremos transformar Ilhéus numa cidade para viver melhor e investir. Essa é a nossa proposta. Eu me dirijo agora para você, meu amigo, minha amiga, a mulher, o homem, a criança, o jovem e o idoso de Ilhéus. Se você acredita que é possível mudar a sua história, que é possível mudar a saúde,
que é possível mudar a educação, que é possível mudar a forma de fazer política, eu lhe desafio a votar no 28. O nosso projeto é um projeto para a comunidade. Nós estamos numa campanha sozinhos em um partido único. Isso significa que o nosso governo será um governo de técnicos, não um governo de partidos. Os outros já lotearam os governos com os variados partidos. E nós estamos aqui caminhando com a proteção de Deus, acreditando que sim é possível e na capacidade sua de acreditar. Porque se não acreditarmos que é possível mudar, não vale a pena viver. Por isso que eu digo, sim é possível. Dia 2 de outubro, vote no 28 e mude a sua história.